Olá, tudo bem? Normalize dizer não, sem precisar se explicar demais. Se alguns se ofendem com os seus limites, isso é problema deles. Steve Bartlett. Uma boa reflexão, nós precisamos aprender a dizer não sem se preocupar tanto com o que os outros vão achar do nosso não. Nós temos que ter foco nas nossas prioridades. Isso é o mais importante, ter foco nas nossas prioridades. E assim, eliminar as fontes de dispersão de nossa atenção, de nossas energias. Uma boa ideia para você pensar. A subida é sempre difícil, mas a vista lá de cima costuma valer a pena. Quem tem hábito de fazer trilhas sabe muito bem disso. A subida é sempre difícil, mas de lá do alto sempre vale a pena. Portanto, não tenha medo da caminhada. Se desafie, se prepare. Se prepare para fazer o percurso, mas não tenha medo. Quando chegar lá, você vai saber o quanto vale a pena. Siga em frente, sem medo de ser feliz. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Eu sou Cláudio Faleiro, formado em administração, MBA em finanças, consultor de empresas, 30 anos de carreira profissional, trabalhando em grandes empresas, Brasil, exterior, fazendo projetos aqui, fazendo projetos fora também. E 15 anos como investidor de bolsa, erros e acertos. É tudo isso que eu compartilho e disponibilizo gratuitamente para você. Muito obrigado aos 29 mil inscritos do canal. E muito obrigado porque já temos 5 milhões e 300 mil visualizações. Recentemente, dia 28 de abril, estávamos comemorando 5 milhões e 100 mil visualizações, fazendo aquela live com Emílio Munaro. E de lá para cá, do dia 28 para cá, no dia 6 de maio, nós já tínhamos atingido 5 milhões e 300 mil visualizações. Muito bom, estamos acelerando. E obrigado a todos vocês por fazerem parte dessa história, né? Uma reflexão de início de vídeo, né? O Brasil tem a terceira maior inflação entre as grandes economias do mundo, divulgou um estudo esta semana a OCDE. A OCDE divulgou um estudo e o Brasil, considerando o acumulado em 12 meses até março de 2022, neste período, o Brasil perde para a Turquia, que é o primeiro lugar em inflação, com 61%. Depois da Turquia, o segundo pior país é a Argentina, com 55%. E em terceiro, estamos nós, Brasil, com 11,3% de inflação. Os Estados Unidos vêm atrás de nós com 8,5%. Depois dos Estados Unidos, se você olhar a União Europeia enquanto bloco econômico, a inflação lá está na ordem de 7,8%. Depois disso vem o México com 7,5%. Olhando a Alemanha fora da União Europeia, a inflação na Alemanha é de 7,3%, Canadá 6,7%, Itália 6,5%, Reino Unido 6,2%, África do Sul 6,1%. Olha, o Brasil precisa melhorar o seu dever de casa, porque nós não podemos ficar atrás da África do Sul, ao meu ver, né? Eu acho que nós precisamos melhorar o nosso dever de casa. Essa fragilidade da economia, porque a inflação tem a ver com um pouco disso também, todos estão enfrentando algumas questões que são comuns, que são os problemas aí das cadeias de suprimentos que foram afetadas pela Covid, né? Mas não é só isso. Há uma pressão também nas commodities, em função da retomada das economias e do confronto entre Rússia e Ucrânia. Mas não é só isso. Também temos fragilidades internas, que é o nosso déficit público, né? Há alguns anos, desde aí
o final do governo Dilma, nós estamos com déficits nas contas públicas e a gente precisa arrumar casa. Arrumar casa significa reduzir despesas e isso é o que todos os políticos não querem fazer. É impressionante. Por quê? Porque eles usam os recursos públicos. Mas aí é a chicana. A chicana está exatamente aí, nessa frase. Eles usam os recursos públicos. Porque os recursos públicos, eu tenho lembrado constantemente de Margaret Thatcher, ela disse, vamos acabar com essa história de recurso público lá no Congresso do Reino Unido. Trata-se de impostos pagos por cidadãos britânicos e por empresas que aqui estão produzindo. Então nós estamos usando impostos. Vamos acabar com essa história de recursos públicos. É isso, nós precisamos entender. No dia que a ficha cair, nós aí vamos trabalhar, nós sociedade, para pressionar essa turma, porque eles não vão fazer nada sem a devida pressão, para que assim, pressionando eles, a gente possa reduzir o tamanho da máquina pública, privatizar todas as estatais, sem exceção, reduzir os privilégios, né? Porque existe uma elite dentro do serviço público, nossa, que essa elite abusa, né? Abusa. Salários astronômicos, benefícios idem, e máquinas inchadas, ineficientes, sem prazo. Vocês acompanharam aí, vocês entenderam um pouco a máquina pública acompanhando esse drama da Oi, na espera aí do CAD e da Anatel. Vocês entenderam um pouco o que é a máquina pública. Agora imagine isso em todo o país sendo assim, né? Olha que tragédia. É isso. Aí você começa a entender o que é a máquina pública. Muito bem. Uma última reflexão para que vocês essa sessão que a gente sempre faz de chacoalhar o cérebro, né? Não existe crescimento sem abrir mão de certas coisas. Não existe crescimento sem abrir mão de certas coisas. Naquela conversa com Emílio Munaro, ele falava que é uma expressão americana, os trade-offs, né? Que é quando você escolhe uma coisa em detrimento de outra. Então, não há crescimento sem abrir mão de certas coisas. Muitas vezes, abrir mão de certas amizades, de certos ambientes que não são mais para você. Não tenha medo de redefinir a sua rota, de redefinir as suas prioridades, de redefinir com quem você anda. Porque quando as coisas ficarem difíceis, lembre-se, é você e você. Então, comece a refletir sobre isso e estabeleça os seus objetivos, o seu propósito, as suas prioridades e conecte-se com quem possa lhe ajudar a chegar onde você deseja. E se afaste daqueles que atrapalham, que não acrescentam absolutamente nada. Ok? Pense nisso. Bom, voltemos à nossa Oi, voltemos a alguns pontos do dia 5 de maio para cá, que foi um dia marcante por conta da aprovação da Vital, né, lá na anuência prévia na Anatel, e a divulgação dos resultados da Oi. Veja que a dívida subiu, a dívida líquida subiu ali para 32 bilhões, né? Não nos incomoda. Essa dívida cairá agora no primeiro trimestre, que vai ser divulgado o resultado agora já essa semana, vai cair de novo ali para aquele patamar dos 30 bi por conta da questão cambial. Então essa dívida vai voltar ali para os 30 bi. Essa dívida a gente já precisa entender que quando saiu o balanço do segundo trimestre, essa dívida ela já foi diminuída em 11 bilhões, com pagamentos que já foram feitos pela Oi, né? Nesses 11 bilhões, a nossa dívida então da Oi caiu para 19. E agora falta, essa semana provavelmente, vai se fechar todas as questões burocráticas entre Oi e BTG para a passagem do capital social aí para o novo controlador, que será o BTG,
e, ao mesmo tempo, o BTG vai estar pagando a Oi, iniciar o fluxo de caixa de pagamentos aí para a Oi, e uma parte desses recursos vão também para pagamento de dívidas, e aí a gente deve ver essa dívida reduzir para algo aí em torno de 13 bilhões. Vamos aguardar, certo? E observar os próximos dias, são importantes as notícias, né? Muito bem. Dentre as muitas notícias, eu resolvi destacar aqui uma matéria que saiu na Infomoney. Oi vai ter 26,4 bilhões em novos recursos para desalavancar a companhia, disse CEO. Além dos recursos da Oi Móvel, a empresa espera reforçar o caixa com a venda do controle da Vital para pagar dívidas e focar no negócio de fibra ótica. Depois de ser adiado por 2 vezes os resultados da Oi, referentes ao quarto trimestre de 21 e, consequentemente, a consolidação do ano, os dados foram finalmente publicados. O CEO da empresa, Rodrigo Abreu, fez um pedido de desculpas logo no início pelo atraso e explicou que a empresa está em reestruturação e o que acaba dificultando o trabalho da auditoria. O destaque, quais foram os destaques da apresentação? O destaque fica por conta da participação de fibra ótica nos negócios da Oi, que passou a ser a principal fonte de receita da empresa com a recente conclusão da venda de ativos móveis da companhia. Rodrigo Abreu disse que o projeto continua muito sólido e que a Oi provou sua capacidade para lançá-lo e executá-lo no longo prazo. A receita com a fibra foi de 2,9 bilhões em 2021, é mais do que o dobro obtido em 2020, foi mais do que o dobro do que foi obtido em 2020 e que havia ficado em 1,4 bilhão. Então saiu de 1,4 bilhão para 2,9 bilhão a receita com fibra. E vamos lembrar que em 2019 o negócio praticamente inexistia. A receita era de apenas 284 milhões. Portanto, tome nota disso, porque essa é a grande transformação que a Oi está passando, né? Ela tinha um negócio praticamente inexistente, chamado fibra ótica. As outras operadoras também, viu? Não pense que em 2019 as empresas estavam desenvolvendo fibra ótica. Não estavam. Estava todo mundo ali com a sua internetzinha mequetrefe, que era oferecida para o povo brasileiro, né? Uma internet de péssima qualidade. Só que em 2019 o Rodrigo Abreu percebeu que precisava reposicionar a Oi e torná-la uma empresa cujo principal negócio fosse a fibra ótica. E, atrelado a isso, também desenvolvesse a tecnologia como negócio. Então, em 2019, a receita com fibra era de 284 milhões, uma microempresa, né? Receita de fibra da Oi em 2019, 284 milhões. Aí em 2020 passou para 1,4 bi e agora em 2021 para 2,9 bilhões. Então veja a alavancagem no crescimento aí da receita, né? Isso vem com uma grande base de casas conectadas, são 3,4 milhões, mas também mostra uma melhora contínua na receita média por usuário. Esse é um outro item que vem sendo trabalhado. Essa receita média por usuário é muito importante, ela está se aproximando agora de R$ 87,50, R$ 87,50, né? Rodrigo Abreu explicou que essa receita média por usuário ela vem crescendo com a melhora das velocidades nas casas conectadas. No quarto trimestre, as velocidades mais elevadas representavam 14,2% nas conexões totais. Rodrigo Abreu ainda disse que a Oi foi a que mais ganhou market share no segmento de fibra em 2021 e se tornou líder em 17 estados, já com 14,6 milhões de casas passadas. Entregamos assim o nosso objetivo, entregamos assim a nossa meta com que havia sido estipulada, né? Conseguimos ver também o declínio do negócio de cobre, que vai desaparecer, tende a zero o negócio de cobre, e confirmar que a receita residencial vai continuar crescendo no futuro. Em 2021, a Oi registrou uma adição líquida de fibra ótica da ordem de 1,2 milhão de usuários. Como a nossa base já está grande, o que começamos a ver no quarto trimestre foi a mudança rumo a um crescimento rentável. Estamos refinando nossa política de crédito e aquisição para fibra, a fim de alcançarem maiores valores por tempo de vida do cliente.
controlar as perdas de clientes e a inadimplência, disse Rodrigo Abreu. O CEO da empresa avaliou como consistente o desempenho dos ativos móveis da Oi no quarto trimestre e afirma que isso contribuiu com o fechamento de vendas às concorrentes. A receita de clientes móveis cresceu 6,8% entre o terceiro e quarto tri. Em 2021, a base móvel cresceu com a expansão do pós-pago. Conseguimos fechar com um número de 15,9 bilhões de reais. Tivemos alguns ajustes positivos, portanto, em relação ao preço de venda original. O negócio conseguiu ser fechado em 15,9 bilhões de reais. Depois do montante já recebido pela Oi, por conta da Oi Móvel, a empresa aguarda agora os recursos com a venda de controle da Vital. No total, nós teremos de imediato aí 26,4 bilhões em novos recursos para desalavancar a empresa, disse Rodrigo Abreu. Para ele, a segregação da Vital ajudou no crescimento em fibra ótica. A antiga Infraco já trabalha como uma empresa independente desde janeiro de 2022. O executivo disse que a segregação resultou em avanços comerciais expressivos e a empresa chegou a um maior número de cidades e tem participado no país inteiro. Temos 9 novos contratos de rede neutra assinados, cobrindo 48 cidades, e isso é muito importante. Ele explicou ainda que todos os resultados da operação já são atribuídos ao novo controlador e vão ser realizados assim que a operação for fechada em breve. A operação ainda precisava do aval da Anatel, mas isso foi feito no dia 5. A empresa continua focada em redução de custos. Eu já disse aqui que custo é que nem unha, você tem que estar sempre cortando. No ano passado eles reduziram os custos em R$1 bilhão. A meta para esse ano é de novo uma redução de R$1 bilhão nos custos da companhia. Com relação à dívida líquida, ela ficou em 32,5 bilhões. E isso é positivo. Ele disse que tivemos um aumento na dívida bruta e líquida devido às operações que foram realizadas no ano passado, enquanto esperávamos os cashings das grandes operações que foram encerradas este ano. Lembrando sempre, né, que houve um aumento de dívida em 2020 e 2021 em função de contratação de nova dívida. E isso não tem problema nenhum, porque essa nova dívida foi para investimento. Investimento que gera receita, sem problema. A dívida boa e dívida ruim, já explicamos aqui sobre isso. Dívida ruim é aquela que só gera custos. Dívida boa é aquela que gera receita. Então, aprenda essa diferença. Há inúmeros vídeos aqui que nós já falamos sobre entender isso. Muito bem, a Oi agora vai ter uma estrutura de custo diferente, uma estrutura de custos menor, vai ser uma empresa mais ágil, mais flexível, conseguimos gerenciar a posição de caixa no fim do ano passado. A Oi deu uma pisada no freio no fim do ano passado. Nós falamos isso aqui em dezembro e janeiro, que a Oi estava pisando no freio para administrar o fluxo de caixa por conta da procrastinação do CAD e da Anatel. Lembra disso? É só olhar os vídeos de dezembro, ali próximo do Natal, para início de janeiro, que a gente disse isso. Olha, tem uma pisada de freio aí para não ficar com o fluxo de caixa apertado. E aí ele disse exatamente isso, que houve aí um gerenciamento e que encerrou o último trimestre com um nível ainda bastante tranquilo de caixa, né? Vamos lembrar que o ano foi encerrado com um caixa da ordem de 3,3 bilhões de reais, no caso da Oi. 3,3 bilhões de reais foi o caixa da empresa ao final do ano. Bom, portanto, fica aí essa ideia de que o crescimento de fibra foi relevante, foi significativo. A Oi fez o seu dever de casa com relação à fibra ótica. A Oi encerrou o ano com um número acima de 3 milhões de casas conectadas, né? E agora o foco é fazer este ano um número ainda mais agressivo do ponto de vista de expansão. Quando você olha o que já existe disponível para contratação em domicílios, os home passed, nas casas passadas, nós estamos aí com quase 15 milhões, 14,6 milhões.
No ano de 2021, a cobertura cresceu 5,5 milhões de casas passadas, com uma média de 457 mil residências por mês sendo adicionadas. A maioria dos clientes de Oi Fibra utiliza planos de banda larga com velocidade entre 200 e 400 megabytes por segundo, que representam aí 76,8% de toda a base. Os acessos com internet de 400 megabytes por segundo ou superior representam 14,2% e está subindo esse percentual, que é vamos dizer assim, um ticket médio maior, né? Vale lembrar que a rede de fibra foi transferida para a Vital, que já está atuando como uma empresa de rede neutra, e que a Oi vai ficar com 42,1% de participação deste ativo e o BTG com 57,9%. O plano estratégico da Vital prevê uma cobertura de 32 milhões de casas até o final de 2025, número superior à da Vivo. Então, essa é a disputa que nós vamos ver cada vez mais daqui para frente, Oi e Vivo. Hoje, a Vivo está em primeiro lugar em termos de fibra ótica e a Oi em segundo. Até 2025 deveremos ver a inversão de posição, a Oi em primeiro lugar e a Vivo em segundo lugar. E veremos um profundo, amplo e acelerado processo de consolidação. Já estamos falando sobre isso desde o ano passado. Falaremos um pouco mais nos próximos vídeos ao longo dessa semana. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos, aproveite o seu domingo com a família. Um feliz Dia das Mães a todas as mães. Que Deus as abençoe pelo poder de conceber uma vida. É um milagre dentro do milagre, né? É uma vida gerando outra vida. Feliz Dia das Mães a todas que estão aqui no canal Viver de Renda nos acompanhando. Que Deus a abençoe a todas. Muito bem, ótimo domingo e uma excelente semana. Deixe o like, compartilhe com os amigos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!